Os PICs são a família de microcontroladores produzidos pela Microchip. Diante do avanço em relação ao seu uso, conquistou um bom espaço no mercado. Os mesmos podem trabalhar com dados de 8, 16 e 32 bits. O fato do mesmo utilizar a arquitetura de Harvard proporciona um bom desempenho durante sua utilização. Utiliza memória flash, além de contar com a memória EEPROM integrada. Neste trabalho, iremos descrever o funcionamento da plataforma, tratando de seus principais conceitos e funcionalidades. A família de microcontroladores PIC, ou seja, controlador de interface periférica, é fabricada pela Microchip Technology a partir de meados dos anos 80, empresa especializada na fabricação de diversos dispositivos eletrônicos, entre eles como é o destaque os circuitos integrados e diversos sensores. Localizado nos Estados Unidos, atua no Brasil com êxito no mercado de circuitos integrados. Devido à grande diversidade de modelos de microcontroladores, a empresa adota uma nomenclatura para cada família, usando características próprias como, por exemplo, quantidade de bits de memória utilizados, tipo de memória. Por exemplo, vamos utilizar o PIC16F. PIC, nome de série do aparelho, no caso o microcontrolador. 16, número sequencial quanto ao lançamento e o tamanho de bits. F, tipo de memória utilizada, no caso flash. Quanto à arquitetura, vamos antes explicar o conceito básico da de von Neumann. A arquitetura de von Neumann baseia-se basicamente na definição de programa armazenado. Isso faz com que a máquina digital seja capaz de armazenar o programa no mesmo espaço que os dados, tendo como consequência a execução de programa cada vez mais rápido. A máquina de von Neumann é composta por memória, unidade lógica aritmética, unidade central de processamento, composta por uma gama de registradores e unidade de controle, cuja função é bastante similar à da máquina de Turing. Busca o programa na execução, instrução a instrução e executa tendo como base os dados de entrada. Devido à necessidade dos microcontroladores trabalharem cada vez mais rápido, devido ao meio onde está inserido, o mesmo utiliza a arquitetura de Harvard. A arquitetura baseia-se num conceito mais recente que é de von Neumann. A grande sacada da arquitetura de Harvard é a dupla ligação dos barramentos de dados e memória, possibilitando a leitura de uma instrução ao mesmo tempo em que o mesmo faz o acesso à memória de dados. Isso faz com que tal arquitetura seja considerada mais rápida que a de von Neumann, além de caracterizar a utilização do pipeline. A utilização da arquitetura de Harvard implica em dizer que o microcontrolador tem modo de instrução RISC, ou seja, capaz de executar um conjunto reduzido de instruções. Por outro lado, os microcontroladores que utilizam a arquitetura de von Neumann possuem um modo de instrução CISC, capaz de realizar um conjunto complexo de instruções. O termo word, na verdade, é a capacidade de processamento de uma CPU, bastante utilizado pelo fato da capacidade de ser muitas vezes maior que um byte, não totalizando um valor exato. No caso do PIC, o tamanho da palavra ou word é equivalente a 14 bits. Herdando uma característica da arquitetura de Harvard, o PIC16F sofre uma divisão de memória, onde serão tratados como memória de programa e de dados, permitindo o acesso simultâneo. A memória de programa em sua implementação utiliza a tecnologia flash, permitindo a programação do dispositivo diversas vezes antes do mesmo ser instalado de fato. A memória de programa possui tamanho de 1024 endereços de palavras, contendo 14 bits, mantendo reservados os endereços de 0 e 4 para reset e vetor de instrução. A memória de dados basicamente consiste na memória EEPROM e RAM. A memória EEPROM pode fornecer 64 posições para palavras de 8 bits. Tais dados, uma vez que ocorra falta de alimentação, os mesmos não serão perdidos. A memória RAM, quando utilizada para dados, ocupa um espaço de 68 localizações,
sendo que o endereço de memória pode ser feito direto ou indiretamente. No endereçamento direto, é feito por meio de endereço de 9 bits, sendo 7 bits de endereço da instrução, mais os 2 bits do registro status, nesse caso, o RP1 e o RP0. O endereçamento indireto, ao contrário do direto, não tira o endereço do código de instrução, mas o cria com a ajuda do bit IRP, do registro status e do registro FSR. Interrupções provocam o desvio do fluxo de execução para um endereço específico, chamado de vetor de interrupção. Esses acontecimentos específicos podem acontecer de forma externa ou interna, como a gravação de dados no disco ou a entrada de alguma informação pelo teclado. Algumas interrupções no PIC16F. Interrupção externa. Esta interrupção ocorre quando a entrada do pino RB0 recebe um sinal de nível lógico 1. Overflow do timer. Esta interrupção ocorre quando acontece o overflow do timer 0, ou seja, quando a contagem do timer estoura 255 para 0. Mudança de estado nos pinos RB4 e RB7. Esta interrupção ocorre quando qualquer um dos pinos RB7 a RB4 muda de estado. Escrita completa na EEPROM. Esta interrupção ocorre quando houver uma ação de escrita na EEPROM. Temporizadores. O PIC16 possui 3 timers. O timer 0 apresenta as seguintes características. Pode operar como um timer ou um contador de 8 bits. É possível ler ou escrever valores em seu registrador. Tem pré-escala de 8 bits, programável via software. Gera interrupção no estouro de FFH para 00H. E tem seleção de borda para clock externo. A imagem mostra a estrutura de apoio para o timer 0, possibilitando a identificação do bit T0SE de seleção de borda. O pré-escala, que nada mais é do que um divisor de clock, o próprio timer 0 e seu bit de interrupção, T0 e F. O timer 1 e o timer 2 são registradores de 16 e 8 bits e possuem características equivalentes ao timer 0, porém são compartilhados com o módulo CCP, o que causa um incômodo aos programadores quando é necessário a existência de funções independentes dentre tais módulos. Portas I/O. O PIC16 possui duas portas distintas, portas A e portas B. O estado dessas portas é acessado por duas posições distintas na memória. Portas A são pinos RA e portas B são pinos RB. Todos os pinos podem ser usados como entrada quanto saída. As duas entradas é definida pelos registradores de direção, tris A e tris B. Cada bit desses registradores corresponde a um pino de entrada e saída, que quando setado corresponde à entrada e quando resetado corresponde à saída. Barramento. A arquitetura do microcontrolador PIC16 utiliza dois barramentos de endereço distintos para acessar instruções e dados. A arquitetura com barramentos separados para instruções e dados permite largura diferente. Com isso, o barramento de instruções é otimizado para uma palavra de comprimento única, onde o número de bits do barramento de instruções depende de quantas instruções são implementadas e do número de registradores disponíveis em cada família do microcontrolador. Sendo o barramento de dados de 8 bits e o de endereço pode variar de 13 a 21 bits, dependendo do modelo. Este tipo de arquitetura permite que enquanto uma instrução é executada, uma outra seja buscada na memória, ou seja, um pipeline, o que torna o processamento mais rápido. O PIC16 é bastante utilizado em muita variedade de aplicações, tais como sensores remotos, fechaduras elétricas, dispositivos de segurança. Também é utilizado em cartões inteligentes, alimentados por bateria devido ao seu baixo consumo de energia, e na indústria de automóveis, como na Ford e Volkswagen.